Nessa noite falaremos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Nós trataremos de alguns itens que falam dos caracteres da perfeição, do homem de bem e dos bons espíritas. Primeiro nós lembraremos algumas palavras trazidas por Jesus quando esteve entre nós. Depois nós faremos uma reflexão desses ensinamentos sob a luz do Espiritismo e, por fim, como nós podemos utilizar esses ensinamentos em nosso dia a dia. Então, para lembrar uma passagem de Jesus, ele disse certa vez: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então está no Evangelho de Mateus. Antes de avançarmos sobre o ponto principal dessa mensagem, algumas explicações são necessárias, porque é um texto que quando Jesus esteve entre nós, e ele utiliza aqui o termo publicanos. E o publicanos, na época em que Jesus esteve entre nós, tinha um sentido pejorativo, tinha uma carga negativa. Essas palavras que significavam ali, eram pessoas contratadas pelo Império Romano, os próprios judeus, para recolher impostos. Então, entre os judeus, essas pessoas eram mal vistas, até porque pesava contra elas a suspeita que eles cobravam o imposto um pouco acima e ficava com excedente. Então, quando Jesus compara e utiliza a palavra dos publicanos, ele está nos perguntando se nós somos pessoas de bem, estamos gostando das pessoas, apenas daquelas pessoas que são próximas a nós, tratamos bem essas pessoas, que diferença que a gente tem das pessoas que nós consideramos desprezíveis? Aí ele continua. Se nós fazemos o bem só para as pessoas que nos são próximas, que diferença temos nós dos pagãos aqui? Nós que somos ditos cristãos, que nós acreditamos em Deus e em Jesus, o que nós fazemos de diferente das pessoas que não acreditam em Deus? Então esse é o começo da reflexão, mas ele vai além e nos faz um convite com essa mensagem. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essa é um convite que reflete todo o motivo de estarmos aqui nessa noite. E percebe que Jesus, ele fala que nós podemos ser perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ele não utiliza aqui o termo o nosso Pai Celestial. E por que ele não utiliza no pronome nosso? Ele utiliza o vosso e não o nosso. Porque na Bíblia, em várias passagens do Evangelho, Jesus utiliza 3 vezes o pronome para referir-se a Deus. Ele utiliza o meu Pai, o nosso Pai e o vosso Pai. E por que utiliza isso? Porque quando Jesus ele fala do nosso Pai, é o entendimento que nós temos, assim como ele tem. Quando ele fala o meu Pai, é um entendimento que só um espírito puro é capaz de compreender a imensidade de Deus. E quando ele fala
o vosso Pai é como nós, cada um de nós, entende o tamanho de Deus. Bonito isso, né? E nós podemos ser perfeitos como Deus é. O vosso Deus, como nós compreendemos, nós que ainda não somos espíritos puros, nós podemos. Mas não a perfeição como o próprio Jesus compreende, como ele enxerga e como ele vê. Nós podemos ser deuses, mas uma perfeição relativa, porque a perfeição completa somente Deus o é. Então nós não podemos chegar ao grau de Deus como o nosso Pai é, porque seríamos o Criador, mas nós somos seus filhos. E nós podemos, com a mensagem de Jesus, sermos a perfeição. E qual é a perfeição que Jesus nos fala? A caridade. Praticarmos a caridade em sua excelência. E o que é caridade? Que a gente veio trazendo, veio falando nas preleções anteriores, percebe que a obra de Kardec ela é maravilhosa, que ela vai nos preparando para que a gente possa, para que neste momento a gente possa até entender um pouco mais o que é caridade, que é a benevolência, quando nós praticamos o bem sem esperar nada em troca, quando nós temos a indulgência de respeitar o outro como ele é, a velocidade do outro, o perdão, quando nós conseguimos perdoar sinceramente, e quando nós começamos a pensar mais no outro do que na gente mesmo. Kardec também faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, para a gente ter uma dimensão do tamanho de Deus, e ele pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O homem, não pergunta de Jesus, nós, homem, humanidade, seres humanos. Não, porque falta-lhe sentido. O sentido é aqui, a gente não é capaz de compreender tudo como se fosse aqui você perguntar para um cego para descrever uma flor. Então ele pode descrever o cheiro, pode a textura, pode falar do tamanho e tudo mais, mas não pode falar das cores, porque ele falta um sentido sensorial para descrever em sua plenitude. Então os Espíritos nos explicam que nos falta até sentido para compreender totalmente o que é Deus. Aí ele pergunta também: será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia nós poderemos compreender Deus em sua plenitude? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Aqui fazer a parte para entender isso. Chico Xavier, ele com certeza era uma das pessoas mais evoluídas que esteve entre nós, não sei se todos aqui conhecem, né? Que era um médium espírita de Minas, dono de uma obra fantástica, de uma mediunidade muito grande e também de uma inteligência muito grande. E ele mantém até hoje, mesmo desencarnado, os nossos mentores nos acompanham, um mentor chamado Emmanuel, ou Emmanuel. E certa vez, Chico Xavier, que ele tinha repetindo isso, uma mediunidade muito grande, ele falou para o mentor: eu queria entender um pouco melhor o que é Deus. Aí o Emmanuel falou: olha, Chico, eu acho que você ainda não está preparado para entender isso tudo. Fica com o entendimento do Pai Nosso, tá de bom tamanho. Falei: não, mas aí o Chico insistiu e falou: tá bom,
Isso está em uma obra, né? Ele mesmo narrando. Aí o Emmanuel plasmou na frente dele uma tela gigantesca, né? Que ele conseguia parecer que ele estava vivendo aquela experiência. Aí o Emmanuel foi levando ele para a altura, aí ele começou a ver a Terra de cima. Foi subindo, subindo, aí ele viu o sistema solar, né, aquela perfeição do movimento dos planetas, e foi subindo, foi vendo as estrelas menores, ele viu toda a galáxia, foi subindo, aí as galáxias também, começam várias galáxias, e foi subindo, subindo, aí ele falou, mano, para, me deu cansaço mental, e deu saudade do meu quarto e de tomar um cafezinho. Chico era uma pessoa tão evoluída, ele não tinha segurança para compreender Deus. Imagine nós, né, que ainda estamos nessa luta tão difícil de tentar entender. A gente já consegue amar os nossos inimigos, as pessoas que nos fazem bem, como Jesus nos pede? Uma pessoa que comete um crime contra a nossa família, nós conseguimos amar essa pessoa? Não. Todos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui justamente para aprender. Aprender a amar. É um trabalho paulatino, é um trabalho que a gente cai e levanta, mas é possível, porque senão Jesus não teria nos prometido. Então nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, algumas pessoas dizem pessoas de bem, mas infelizmente nós vivemos em um momento que muitas pessoas que se colocam como pessoas de bem, se colocam às vezes como cristãos e fazem tanta coisa errada, tanta barbaridade, tanto absurdo, que muitas pessoas, muitos de nós, começa, isso quando está com aquele coração buscando por resposta, começa até a duvidar de Deus, da existência de Deus, pelo comportamento dessas pessoas. Então, quando nós, na abertura, falamos que o Espiritismo faz uma análise, faz uma reflexão das palavras de Jesus quando esteve entre nós, não é que está trazendo uma interpretação nova. Na verdade, nós estamos resgatando a mensagem que Jesus nos trouxe quando esteve entre nós, mas que, infelizmente, com o passar dos anos e por interesse de algumas pessoas, essas mensagens acabaram sendo desvirtuadas. E o Evangelho, ele nos explica exatamente o que é uma pessoa de bem. Eu vou ler aqui. Isso está no Evangelho, depois se quiser alguém tiver curiosidade de ler, né? É só uma pincelada. Mas qual é o verdadeiro homem de bem? Aqui o homem no sentido de humanidade, né? De ser humano, inclui todos nós. É o que cumpre a lei com justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Trabalha o amor e a caridade. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente falou 2 semanas atrás, aquela pessoa que se ilude, né, com as coisas materiais e tira Deus do centro da vida, do centro do universo, e a pessoa se coloca. Né? A pessoa passa a ser a pessoa mais importante nesse seu universo, porque ela está iludida, porque ela está envolta no orgulho, na vaidade, na inveja. O homem de bem tem um impulso de pensar primeiro nos outros antes de si mesmo. O homem de bem é um ser humano benevolente para com todos
e não só para aqueles que considera seus próximos. O benevolente, a gente também já refletiu sobre isso, é quando nós fazemos algo sem esperar nada em troca. Nada. A gente faz porque está dentro de nós a obrigação de fazer o bem. O homem de bem não tem distinção de raça, de crença, gênero, porque todos os homens e todas as mulheres são seus irmãos e suas irmãs. Se alguém entre nós imagina por um segundo que Jesus e Deus nos dá o direito de tratar uma pessoa diferente pela questão de cor de pele, por suas orientações sexuais, porque a pessoa frequenta uma religião diferente da nossa. Se alguém tiver essa ilusão que Deus e Jesus nos autoriza a fazer isso, precisa refletir muito bem. Deus, Jesus, não nos autoriza a fazer isso. As pessoas de bem que perseguem as pessoas por serem diferentes, as pessoas não compreenderam a mensagem de Jesus. Ou compreenderam, estão desvirtuando por algum motivo. Mas Jesus, ele é o representante do amor. Nós devemos amar as pessoas que são nossos próximos e as pessoas que nós consideramos diferentes de nós. Respeitar a diferença do outro. O homem de bem respeita as convicções sinceras dos outros e não lança maldição, não persegue as pessoas que pensam diferente. E só uma parte aqui, eu estou reproduzindo um texto que foi escrito, né, em 1864, para dizer o seguinte: o homem de bem não venera a violência, seja com quem for, incluindo as minorias e os opositores. O homem de bem não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. É indulgente, que aceita o outro, perdoa e compreende. Ele compreende a fraqueza do outro. Nunca destaca os defeitos dos outros. O homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, assim como gostaria que os seus fossem respeitados. O homem, isso é para nós o mais importante dessa noite. Nós que estamos reunidos aqui. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente e sinceramente para combatê-las. Porque eu falo que é o mais importante. Qual é o propósito de nós estarmos aqui nessa noite? Nós, uma reunião espírita, eu aqui na frente, falando para vocês. Qual é o propósito disso? Porque alguém pode falar, eu não gosto de ritual, né? As coisas das igrejas tradicionais, eu não gosto de nada. O propósito de estarmos aqui não é um ritual. Nosso objetivo não é recolher dinheiro, não é arrecadar dinheiro, não é arrecadar trabalhadores. O propósito de estarmos aqui é mostrar, refletirmos juntos qual é o norte correto. Essa mensagem que nós estamos aqui. Trazer a reflexão que o mais importante da nossa existência é tentarmos ser pessoas melhores. Procurar aprender a amar. Esse é o propósito que nós estamos aqui. Por quê? Eu vou ser duro agora. Porque não basta nós estarmos
num centro espírita, numa igreja ou qualquer outra unidade religiosa, apenas estar aqui para, entre aspas, ser salvo. Aqui é o começo. Quando nós estamos aqui, nós recebemos informações, nós entendemos melhor o que Jesus está nos dizendo e nos convida para refletir. Então, quando nós estamos sentados aqui, começa o nosso trabalho de melhorar. Por isso que a mensagem fala dos bons espíritas. Então, o bom espírita, Kardec fala, como é que você reconhece o bom espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Todos nós temos tendências ruins. E o nosso trabalho é tentar domar esse instinto nosso animal, essa coisa mais animalesca, e nos afastar da questão material e buscar sermos pessoas mais espirituais. E quanto mais evoluirmos na questão espiritual, mais estaremos compreendendo Deus melhor. Tem uma frase que diz aqui muito importante, que esse trabalho também de mudança, de melhoramento de nós, que nos identificamos com a doutrina espírita, que não basta ficar nos nossos lábios. É um trabalho cotidiano e infinito, porque nós somos seres infinitos. Basta ser, o Evangelho é até duro nessa parte, basta eu compreender, aceitar a doutrina, olha, já é um bom começo, mas você vai tentar na próxima reencarnação melhorar um pouco mais. É essa a nossa vida. E por isso que no começo nós agradecemos a oportunidade que Deus nos dá de tentarmos de novo. Se a gente tivesse só uma chance, quantos de nós falharia nessa missão? E, para encerrar, uma poesia do Chico. Sempre o Chico, ela não tem nome, mas se tivesse eu daria mais ou menos para a nossa reflexão ao longo da semana. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa cidade mais ou menos, ter governantes mais ou menos. Nós podemos dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar tudo em volta e achar que está tudo mais ou menos e está tudo bem. O que não pode, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar em Deus mais ou menos. Porque a gente corre o risco de tornarmos pessoas mais ou menos. Graças a Deus.